Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Chegou na área e continuamos online. Meu povo, a gente tem falado aí de povos antigos, né? A gente tem falado de civilizações antigas. Falamos das civilizações da região da Mesopotâmia e agora a gente vai falar um pouquinho do Egito Antigo. Está aqui. Hoje a gente vai estar usando slide, então hoje a gente tem a participação da produção artística da escola que vai nos ajudar aqui com os slides. Lembrando, né, que na aula anterior a gente teve aí a temática da Mesopotâmia e a gente tinha combinado nas videoconferências, nas videoaulas lá online, né, que a sequência é o seguinte: assiste o vídeo, inclusive se seu pai ou sua mãe estiver vendo aí, já peço para vocês aí, né, papai e mamãe, tá fiscalizando isso para as aulas de história. A regra é: assiste o vídeo, terminando de assistir o vídeo, né, já assiste o vídeo com o caderno para anotar as coisas no caderno que tem aqui no slide. Quando tiver coisa no quadro do slide, você anota, tá? Então assiste o vídeo, anota as coisas aqui no caderno, vai para o livro, lê lá no seu livro as coisas referentes a Egito Antigo, que, se eu não me engano, começa lá na página 100, se eu não me engano, mas você procura lá. E depois de ler, você faz os exercícios do livro, beleza? São 4 coisas que você tem que fazer. E aí hoje a gente vai aqui falar de Egito Antigo, beleza, meu povo? Se organiza direitinho, pega seu caderno, vai para um local adequado para a gente começar a nossa aula, beleza? Então, roda a vinheta. Bom, meu povo, como eu falei para vocês, hoje é Egito Antigo. Vamos lá pedir para a produção ajudar. Produção? Bom, eu não sei se vocês lembram, mas eu disse para vocês que todas as civilizações que a gente vê, a gente vai ter um foco em alguns pontos, que são importância do estudo, características da região, povos que foram para essa região e o que eles fizeram. Vou repetir: importância do estudo, características da região, os povos que foram para lá e o que esses povos fizeram. A gente sempre vai seguir essa regrinha. Então vamos aqui para características da região. Essa região que a gente vai estudar, ela fica no norte da África, beleza? No norte da África. Lembrando dos 5 continentes, né? Você tem aí a América, a Ásia, a África, a Europa e a Oceania. Não estou considerando o continente gelado da Antártica ali embaixo. Estou considerando os 5 mais consolidados em termos de dominação humana, digamos assim. E aí a gente tem a África, um dos 5 continentes. Ao norte da África, o pedacinho de cima da África, é onde a gente encontra a região aí do Egito. Uma característica dessa região: a maior parte dessa região é desértica. Então você vai ver aí, né, que a maior parte dessa região é desértica e vai talvez perguntar: professor, se essa região é desértica, como é que a galera foi viver lá? Porque o senhor tinha dito em aulas passadas que o pessoal ia morar em locais que tivessem condições necessárias para a sobrevivência humana. Um local que tivesse água, um local que tivesse, sei lá, terra fértil, coisa do tipo. Beleza? Beleza. Só que existe lá nessa região desértica um rio. Esse rio é um dos maiores rios do mundo. E esse rio também é um dos rios mais importantes da história do mundo. Esse rio é o rio Nilo. É o rio relacionado ao Egito, talvez o rio mais conhecido, inclusive também. O rio Nilo, ele corta uma parte ali do norte da África, essa parte inclusive cercada aí de áreas mais desérticas, e é esse rio que permite, né, que populações, pessoas se estabeleçam ali na região. Sem esse rio, dificilmente o pessoal moraria ali naquela região. Inclusive teve uma pessoa que disse assim, que o Egito é uma dádiva, é um presente do Nilo, porque sem ele, né, não existiria provavelmente populações ou mesmo uma grande civilização ali na região. Os principais produtos cultivados ali naquela região, né, eram o algodão e o linho para confeccionar roupa, alguns legumes como por exemplo o pepino, né, o pepino que você bota lá na sua saladinha, a galera cultivava lá, e algumas frutas, em especial a uva, para
fabricação de vinho e o trigo e a cevada. Algumas pessoas, inclusive, já colocam que os egípcios já tinham desenvolvido aí a questão da ideia de cerveja, né, para o período. Bom, produção. Como eu disse para vocês, característica da região e importância do estudo. Qual a importância do estudo, né, dos egípcios? Por que a gente estuda o povo egípcio? Como qualquer outra região que a gente vai ver, a importância dele vem pelas grandes contribuições, né, que essa civilização traz para a humanidade. É uma das mais poderosas e importantes civilizações da antiguidade, então é um dos fatores que faz a gente estudar, né, essa civilização, e ela trouxe grandes contribuições para a humanidade. Minha gente, no caso dos egípcios, são muitas contribuições. Mas eu foquei essas aqui, porque essas três aqui, elas são muito, assim, no meu ponto de vista, muito impressionantes, né? A ideia de números binários, né, uma forma de contagem, não sou da área da matemática, mas uma forma de utilização de número, onde só se usava, né, a ideia de binário vem de 2, né? Essa ideia de número binário, ela tem a ver com usar dois números para fazer os cálculos. Essa ideia de usar dois números para fazer os cálculos, hoje em dia é utilizada pelos computadores. Na verdade, os computadores eles só funcionam, né, por causa da ideia de número binário. Veja só. E essa contribuição, ó, é bem antiga. A galera tinha computador? Não que tivesse computador, mas o que hoje o computador faz está ligado ao que a galera inventou naquele período. Já pensou a vida hoje sem computador, sem celular, sem nada disso? Ia ser bem diferente, né? Então, uma das grandes contribuições, a ideia de número binário. Falando aí em grandes contribuições, a gente tem aí grandes contribuições em geometria, né? Então os egípcios desenvolveram cálculos importantíssimos, né? Que ajudaram aí, inclusive cálculos que até hoje a galera tem aí dificuldade de entender. E esses cálculos aí levaram os egípcios a elaborar grandes construções, entre eles as próprias pirâmides. E esses cálculos utilizados pelos egípcios, os ângulos e todas essas coisas, vão trazer uma grande contribuição para a matemática do mundo todo e da história toda, digamos assim. E talvez uma das que eu mais acho tops, assim, digamos, é justamente o papiro. O papiro era uma planta que era encontrada, se eu não me engano, nas margens do Nilo. A galera cortava esse papiro, cruzava os pedaços dessa planta, né, batiam, e com essa técnica eles desenvolveram o papel. O papel que é usado hoje para muita coisa nos dias de hoje, né? Então veio também aí dos egípcios. Então, enquanto os sumérios desenvolveram a escrita, os egípcios desenvolveram um local melhor para se escrever. Veja só. Mas veja, né? Grandes contribuições, fora várias outras aí para a história da humanidade. Mas vamos lá, seguir um pouquinho da história dos egípcios. Produção? Meu povo, se a gente fosse fazer uma linha do tempo, tá? Uma linha do tempo, a gente dividiria a história dos egípcios nesses 4 períodos aqui. A gente teria o período pré-dinástico, que é um período em que alguns povos chegaram na região e começaram a se consolidar. A gente tinha o Antigo Império, que foi a primeira formação imperial dos egípcios. A gente tem o Médio Império, que é quando um outro povo chega e domina a região e forma um novo império, digamos assim, mas é o Médio, porque depois o Império vai ser instituído, formando assim um novo Império sobre as mãos dos egípcios de novo. Vamos conhecer um pouquinho de cada um deles, produção? Bom, período pré-dinástico. A palavra dinástico tem a ver com dinastia. Dinastia seria tipo a família que governa. Antes de ter uma família, né, antes de ter uma monarquia, antes de ter um reino estabelecido no Egito, né, com um governador, a galera vivia em pequenas comunidades que foram crescendo, sempre cada comunidade tinha um líder. Não era igual, mas lembra um pouco a ideia de cidade-estado que a gente viu no Sumérios, mas nesse caso essas comunidades eram chamadas de nomos. Então a gente tem aí a chegada dos primeiros povos à região, a gente tem aí a formação dos nomos, que são essas comunidades mais antigas, e a gente vai ter a divisão a partir desses nomos que vão começar a se juntar e vão formar, digamos assim, 2 grupos. Um que vai ser chamado de Alto Egito, o outro que vai ser chamado de Baixo Egito, que está ali no mapa.
tá? E aí você, quando olha aqui para o mapa, você vai ver que vai ter já algumas cidades, digamos assim, surgindo, e aí você vai ver aqui o Baixo Egito e o Alto Egito. Aí você vai dizer, professor, o mapa está errado, ou eu estou vendo aqui no meu celular errado, né? Eu estou vendo o baixo em cima e o alto embaixo. Está errado. Vê bem, esse mapa daqui, ele não tem a ver com, nesse caso, tá? A gente não está falando, apesar de ter aqui o norte e sul, a gente não está falando de alto relacionado ao norte e baixo relacionado ao sul. A gente está falando, né, de um mapa relacionado à questão da altura, da altitude, na verdade. Se esse mapa está aqui assim, plano, se ele tivesse deitadinho assim, essa região aqui, ela era mais elevada. E essa região aqui, ela é mais baixa, seria mais ou menos isso. Já aqui é mais alto e aqui é mais baixo, é tanto que, vejam, o rio, você não vai ver um rio subindo uma montanha, vai? Eu nunca vi. Você vai ver um rio desaguando, um rio descendo, né? Então, veja, aqui é o mar, o rio deságua no mar. Então, aqui é mais alto, aí vem um rio aqui descendo, é o rio Nilo, e deságua no mar. Aqui é mais alto, aqui é mais baixo. Por isso, Alto Egito e Baixo Egito, um pouquinho da aula de geografia, hein? Acho que tio Rubens aí deve ter explicado isso para vocês. Bom, mas vamos lá. E aí, tinha essa divisão, até que de repente surge um líder chamado Menes. Algumas pessoas têm algumas colocações sobre a existência ou não desse líder, mas de maneira geral acredita-se que surgiu esse líder chamado Menes, que unificou todos os povos do Alto Egito e do Baixo Egito, e ele acabou aí transformando, né, num único império, sendo o primeiro, num único reino, num único povo, num único império, sendo aí o primeiro líder, o primeiro unificador do império. Inclusive a galera até fala o símbolo disso, né? Menes usava uma espécie de coroa. O líder do Baixo Egito, no caso ele era do Alto Egito, unificou, dominou o Baixo Egito. O líder do Baixo Egito também usava uma coroa. E aí quando ele unificou, ele venceu e unificou aí todo o Baixo e o Alto, né, todos os povos num único império. Ele juntou essas duas coroas numa coroa só, né, e se tornou o primeiro líder do Egito unificado, né, assumindo o título de Faraó. Veja que Faraó não é um nome, é um título, que é o título relacionado à ideia de rei ou imperador no Egito. Então Faraó é o equivalente a rei ou imperador. Beleza? Vamos lá. Passa aí, produção. Bom, no Antigo Império, que é o império que vai de Menes até a conquista de um povo que a gente vai ver mais na frente, entre outras coisas, a gente vai ter um fortalecimento do poder real, tá? E um grande crescimento de riqueza, né, por parte desse governo. Então, não só Menes, mas os outros que vão vir depois, vão cada vez estar mais fortes e poderosos como rei e cada vez mais ricos, assim como o próprio Egito. É nesse período que a gente vai ver a construção, as grandes construções, entre elas as famosas pirâmides. Não só tem essas não, tá? Existem outras, mas essas talvez sejam as mais famosas. As pirâmides é uma coisa interessante, muita gente se pergunta para que servia. Será que o povo morava aí na pirâmide? Né? Será que o povo morava aí? Na verdade, não. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é basicamente um grande cemitério. Como assim, professor, cemitério? Essas pirâmides nada mais eram do que tumbas, do que locais aí para se enterrar pessoas. Mas, professor, danou, se o cabelo morrer e botar um negócio tão grande assim? Era, porque os egípcios acreditavam numa vida após a morte. Então, cada rei, digamos assim, que morria, quando começaram a criar esse costume de criar uma pirâmide, né, para colocar seu túmulo, normalmente atribuía-se também a ideia de levar todos os seus pertences para lá. Então, normalmente, quando um faraó morria, ele era colocado nessa construção e algumas coisas eram colocadas para ele, porque acreditava-se que quando ele voltasse à vida, ele estaria ali com todas as suas coisas. E aí, cada faraó que ia morrendo queria uma pirâmide cada vez maior, e aí ela foi fazendo, né, até ficar toda essa construção aí. Mas a pirâmide nada mais é do que túmulos, digamos assim, né, criados para a galera aí descansar em paz, se assim possa se dizer. E aí é interessante que você vê em algumas histórias, né, sempre coisas relacionadas à maldição na pirâmide, sempre relacionado a aventuras e tal. Por quê? Porque como é enterrado aí faraós, né, e outras pessoas poderosas, muitas vezes era colocado tesouros, e aí muitos
ladrão queria ir lá pegar. E aí a galera botava armadilha, criava história justamente para afugentar toda essa coisa. E é dentro dessa ideia também que os egípcios desenvolveram a ideia de mumificação, voltando à ideia da crença de volta à vida, onde se tiravam os principais órgãos e colocavam em vasos para tentar preservar e se enfaixava todo o corpo, normalmente colocava num sarcófago, né, numa espécie de caixão bem trabalhado, com o intuito de preservar aquele corpo para que a pessoa, quando voltasse à vida, né, tivesse com um corpinho legal. Né? Então, tudo isso faz parte da cultura do Egito Antigo. Isso fez com que os egípcios se tornassem aí grandes construtores, se tornassem aí grandes, desenvolvessem a medicina, porque abria lá o corpo, eles começaram a conhecer o corpo. Enfim, isso foi bem colaborativo para a cultura egípcia. Bom, outra coisa que a galera fez no período do Antigo Império foram obras coletivas que favoreceram o desenvolvimento da agricultura e grandes obras hidráulicas, então canais de irrigação no rio, reservatórios de água e tantas outras coisas que permitiam ali utilizar a água do rio, né, ao seu favor, e outras obras que permitiam aí o desenvolvimento da civilização foi feita aí nesse período. Quem é que trabalhava? Utilizava-se um regime de escravos e camponeses em regime de servidão coletiva. Então, como todas as terras pertenciam ao faraó, então todo mundo tinha que trabalhar ali para o desenvolvimento da região. Mais ou menos isso. Alguns falam que tinha mais escravos, outros que tinham mais trabalhador assalariado, mas independente, um regime aí de servidão coletiva, todos servindo para o Estado, no caso para o faraó, já que todas as terras eram consideradas dele. Beleza? Produção? Aí até que veio o período do Médio Império. Nesse período do Médio Império, o faraó começou a ter problemas um pouco com a própria nobreza. A nobreza, né, que são as outras pessoas ligadas ao faraó ali, né, não é o próprio rei, mas as outras pessoas importantes do reino, eles começaram a entrar em conflito com os interesses do faraó, ou do faraó que tivesse na vez, porque existiram vários faraós. Lembrando que aquela história que eu contei, não só tinha Menés não, tá? Depois de Menés, vários outros e outros e outros, são vários faraós. Então, aqui nesse período, os faraós desse período, eles tiveram problemas com a nobreza, ou seja, com as outras pessoas importantes do reino. E esses conflitos internos levou ao fim do império, porque o império ficou fragilizado, enfraquecido. Isso permitiu que um povo nômade que foi lá para a região, chamado de Iquisos, dominasse o povo egípcio. E aí, esse povo Iquiso, ele dominou os egípcios, né, assumiram o governo e restauraram o poder do faraó agora sobre o domínio deles. Agora o faraó era ligado ao povo Iquisos, que foi o povo dominador, o povo dominante. E aí, nesse período também, transferiu a capital da cidade de Mênfis para a cidade de Tebas e começou uma nova administração. Porém, com o passar do tempo, os egípcios se reorganizaram, tá? E retomaram o poder dos Iquisos para os egípcios. Os egípcios tomaram o poder de volta e retomaram aí o império. Acredita-se que foi sobre esse período que os judeus chegaram, digamos assim, pacificamente para a região e viveram bem. Quando for na aula de religião, você vai lembrar que eu vou falar, se você ver depois, você vai ver, se você ver antes, você vai lembrar de que eu falei lá na aula sobre judaísmo de religião, que os hebreus foram para o Egito, né? E nos primeiros governos, quando eles foram para lá, foram bem tratados e depois foram tratados como escravos. Provavelmente o período de tranquilidade foi nesse período aqui do Médio Império, e no período posterior, quando o novo governo assumiu, ou seja, o governo egípcio, foi que eles foram transformados em escravos. A ideia é mais ou menos essa. Vamos lá, produção? Bom, o novo império. O império voltou para a mão dos egípcios, né? E aí a gente vai ter alguns nomes que vão se destacar. Amoses, né? É considerado aí, liderado por Amoses, eles expulsam os invasores da região, reestabelece o império e de quebra começa a expandir o território, anexando novas terras. É o período que o império começa a crescer agora. A gente teve força suficiente para expulsar o inimigo e agora a gente vai conquistar o que tiver ao redor. Então houve uma expansão egípcia, uma abertura das rotas comerciais, e isso tornou o Egito, né, se tornou o império mais rico e conhecido do mundo
conhecido, digamos assim, daquele mundo aqui que a gente está falando, né? Tipo assim, os povos que viviam lá na América, que não estavam inseridos nessa dinâmica que a gente está estudando, obviamente não conheceram, provavelmente não conheceram os povos egípcios. Mas todo esse mundo conhecido dali que a gente está falando, Mesopotâmia, gregos que a gente vai falar mais na frente, persas, todos os outros povos que a gente vai falar mais na frente, todos esses conheciam os egípcios, que se tornaram o império mais rico e mais poderoso daquele período. Beleza? Como eu falei para vocês, esse período também teve vários faraós. A gente tem centenas e centenas de faraós, não é um ou outro. Óbvio que um ou outro é mais lembrado, como o próprio Tutankhamon, né, que é um dos faraós mais lembrados. Mas nesse caso a gente não falou de um por um, né? Seria quase que impossível numa aula de alguns minutos. Mas a gente aí está focando nos períodos, cada período desse, lembrando, com vários faraós. Uma outra característica foi que um desses faraós, Amenófis IV, ele promoveu uma reforma religiosa e ele tentou implementar o monoteísmo, porque os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Inclusive, para quem gosta de mitologia, a mitologia egípcia é bem rica, né, com vários deuses como Osíris, né, Ra e vários outros aí do panteão egípcio que foram sendo incrementados ou colocados, enfim, né, tem vários aí. E aí você tem uma tentativa de transformar numa religião monoteísta, escolhendo uma dessas divindades aí, especificamente, para se tornar a única divindade. Nesse caso aí, seria Atum, né, que seria a adoração a esse único Deus. Só que a ideia não deu muito certo, porque a galera já era acostumada aí com a crença politeísta. E aí a gente vai encerrar. Vamos lá, produção? Para encerrar aqui esse nosso momento. Passou já? Pronto, passou. Para encerrar esse nosso momento, a gente aí vai ver que as reformas, na verdade eu não tinha visto que tinha passado. As reformas encontraram bastante resistência, não aconteceu. O período, como eu falei para vocês, é caracterizado também pela saída do povo hebreu, né? O povo hebreu tinha sido escravizado e também é nesse período que sai. Nesse período o faraó era Ramsés II, sempre lembrando que existiam vários faraós, cada período com vários faraós. E após a morte de Ramsés II, houve novas brigas e disputas internas que enfraqueceram o império mais uma vez. E esse novo enfraquecimento levou a novas invasões. E aí o império foi invadido por assírios, aquele povo lá da Mesopotâmia, depois pelos persas, que é um povo que a gente ainda vai estudar, depois os gregos, que é outro povo que a gente vai estudar, depois pelos romanos, que é outro povo que a gente vai estudar, e por fim pelos árabes, que é outro povo que a gente também vai estudar, só que esse no 7º ano. Então vê, o império basicamente chegou ao fim. O Egito e os egípcios começaram a ser dominados por vários povos, e hoje, já nos dias atuais, a gente está falando de Egito Antigo. Então o Egito Antigo já foi se desfazendo aqui. Mas o povo egípcio continua existindo. E hoje existe um país chamado Egito, né? Onde o povo egípcio lá vive. Beleza? Bom, meu povo, é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Pesquisem sobre outros temas relacionados ao Egito Antigo, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar. A gente vai se ver nas próximas aulas, beleza? Deixe seu like, compartilhe e até a próxima!